E não é que ela voltou aqui para mais um vídeo no canal. Você sabe de que eu estou falando? Sim, gente, eu estou falando do uso das vírgulas, tá? Ou da vírgula. Então, fica aqui comigo, me ajuda a pensar, por favor, aqui com algumas questões de concurso, se a gente deve ou não deve colocar a vírgula. E aí vai ficar mais fácil de você aprender, porque você vai ver na prática se utiliza, se não utiliza, e também algumas regrinhas fundamentais aí com relação ao uso desse sinalzinho de pontuação. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, tá? E no vídeo de hoje, mais um vídeo aí sobre o uso desse sinal de pontuação, a vírgula, ou o uso aí das vírgulas, tá? Trouxe duas questões aqui complexas para você resolver junto comigo, você vai pensar junto comigo, tá? Lembrando que tem mais vídeo aí bem diferentes com relação à vírgula, tá? Tem um vídeo aqui na descrição em que eu te explico quando você coloca a vírgula, sabia que você muda a ideia que você quer passar? A vírgula pode mudar tudo também dentro do seu período e da ideia que você quer passar. Então também tá aqui na descrição, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, sem mais delongas, bora lá pro quadro para você pensar e resolver junto comigo aí essa questão do uso das vírgulas. A primeira questão é uma questão da FGV de 2019, recente, né? E ela vai falar o seguinte: pensar mal a miúde significa aí tornar mal, tá? Na vida das nações, não menos que na dos indivíduos, os primeiros momentos de uma trajetória imprimem no que está nascendo traços de teimosa permanência, tá? Então a gente já observa que essa questão ela vai trazer números, tá? Então, se a gente está trabalhando aqui o uso da vírgula, a gente vai ler então a questão, mas dá para saber o que a banca quer aqui. Nesse segmento inicial de um texto, poderiam ser usadas vírgulas nas posições dos seguintes números, tá? Então ela quer saber se nesse momento aqui do texto nós podemos utilizar a vírgula na posição 1, na posição 2 ou até mesmo 3 ou 4, tá? Então a gente vai ler devagar e vai raciocinar aí qual é a regrinha da vírgula que nós vamos colocar ou não, tá? Quando ele fala assim, pensar mal a miúde significa tornar mal na vida das nações. Olha que interessante, eu posso sim colocar uma vírgula aqui, ó. Na vida das nações, um momento. Não menos que na dos indivíduos, outro momento. Então também posso colocar a vírgula aqui no caso 2, né, no número 2, porque eu tenho dois momentos ali distintos, tá? Eu tenho na vida das nações, então eu separei por vírgula, e um outro momento menos que na dos indivíduos. Então eu sei que eu posso colocar a vírgula na 1 e também posso colocar na 2, tá? Vamos continuar a leitura. Os primeiros momentos de uma trajetória imprimem no que está nascendo traços de teimosa permanência, tá? Aqui eu digo para você ter muito cuidado, porque uma das regras aí com relação ao uso da vírgula é não separar o verbo, tá? Olha só, a gente não vai utilizar a vírgula para separar o verbo dos seus complementos, tá? E aqui acontece o seguinte, que o gabarito era que a alternativa é. Então o gabarito oficial diz que poderíamos colocar vírgula na 1, na 2, na 3 e na 4. Só que eu enxergo essa questão de uma outra forma, tá? Por quê? Quando a gente está lendo aqui essa parte, vamos pensar o seguinte, tá? Vou até colocar de outra forma aqui para ver se você consegue acompanhar meu raciocínio. Quando a gente está lendo assim, ó, os primeiros momentos de uma trajetória imprime, quem imprime alguma coisa em alguém ou em algum lugar, tá? O que acontece aqui? Imprime o quê? Traços de uma teimosa permanência, tá? Então aqui ficou claro. Quando a gente tem assim, imprime em quem? Olha que interessante. No que está nascendo. Ou imprime aonde, né? Na verdade, aqui a gente tem que pensar muito nessa questão da transitividade verbal e dos complementos ali desse verbo. Então a gente tem imprimem traços, tá? Ó, em quem? No que está nascendo, né? Nessa relação de indivíduo, nele que está nascendo. Então a gente percebe que o verbo imprimir aqui é um verbo transitivo direto e indireto.
Se ele é um verbo transitivo direto e indireto, eu não poderia colocar a vírgula aqui, já que eu estaria separando o meu objeto indireto do meu verbo. Então a gente sabe que essa é a regra da vírgula, né? Uma das regras primordiais é não separar o verbo do seu complemento. E eu também não poderia colocar aqui, ó, traços de teimosa permanência, porque aqui eu teria o meu objeto direto. É bom identificar uma outra coisa. Quando a gente está falando aqui, ó, no que está nascendo, isso não é um adjunto adverbial, não indica um lugar, e sim em quem está nascendo, em quem e não lugar. Se fosse lugar, tá? Se fosse um lugar, aí sim eu colocaria ali a vírgula, porque eu teria um adjunto adverbial deslocado de grande extensão, tá? Quando a gente mexe com adjunto grande, né, ele tem ali mais de 4 sílabas, se ele é grande, a gente tem que colocar a vírgula, obrigatoriamente, se ele está, então, aqui no meio da minha oração. O que eu enxergo aqui não é circunstância no que está nascendo, tá? Se não é circunstância, aqui seria um complemento preposicionado do verbo imprimir. Então, basicamente, nós deveríamos colocar a vírgula na 1 e na 2. Vamos ler de novo? Os primeiros momentos de uma trajetória imprimem quem? No que está nascendo, o que imprime? Traços de uma teimosia na teimosa permanência, tá? Então aqui eu ficaria com gabarito A, tá? Então eu vou colocar a minha resposta, tá? Mas tá tudo bem se você discordar, e você pode estar nos comentários também, fique à vontade, não tem nenhuma pressão nenhuma aqui, tá? Eu só tô falando que quando a gente encontra algumas questões, a gente pode aí discordar do gabarito, tá? É muita coisa sobre a vírgula, tá? Mas eu espero que você tenha aí entendido essa questão que a gente não pode separar o verbo dos seus complementos, tá? Aproveita então, que eu já trouxe uma polêmica, né? Eu discordei ali do gabarito, mas se você concordou, tá tudo bem também, tá? Aproveita, se inscreve no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet pra vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com a sua companhia. E agora no canal tem o Valeu Demais. Se você gosta do meu trabalho, você pode contribuir com qualquer valor, tá? Tem aqui embaixo, Valeu Demais. Clica ali e ajude o canal. A próxima questão é muito boa e ela vai falar o seguinte, tá? As vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão formal da língua escrita em, tá? Muito cuidado, porque uma questão dessa, também muito recente, ela vai te pedir todos os conceitos aí, todas as regras com relação à vírgula. Então a gente vai analisar item a item para saber aí, né, qual alternativa a gente vai marcar. Na alternativa A, a gente tem assim, há algumas décadas, tá? Olha que interessante. Essa vírgula, ela está aqui para separar o meu adjunto adverbial, né, longo, mais de 5 sílabas, mais de 4 sílabas. Então, ele está no início, eu vou colocar a vírgula. Há algumas décadas, aí olha que interessante. Se alguém falasse, opa, tem uma vírgula aqui. Mas o que a gente está observando aqui no caso da primeira alternativa? É que aqui no meio a gente tem, né, uma oração subordinada adverbial condicional. Então, se eu tenho uma oração adverbial condicional no meio da minha oração, é claro, ali no meio do meu período, é claro que eu preciso utilizar a vírgula. E ele faz aqui, né, o corte com a vírgula errado. Porque olha só, se alguém falasse em educação financeira, aí sim essa vírgula aqui está correta. Porque isso tudo aqui, né, que a gente sabe, aqui esse C é uma oração subordinada adverbial condicional. Ela está no meio. Geralmente, as orações adverbiais ali aparecem no final e a vírgula é facultativa. Aqui ela está no meio, então não marcaria a alternativa A. Letra B. Relacionar-se bem com o dinheiro de acordo com especialistas. Olha que interessante, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa expressão, ó, de acordo com os especialistas, é a mesma coisa, né, de eu dizer conforme os especialistas, tá? Então, se a gente sabe que de acordo, né, tem a mesma ideia, conforme, isso aqui também deveria estar entre vírgula. Então a gente também não vai marcar a letra B, porque eu estou enxergando ali um conforme, tá? Você não me engana, não. A próxima alternativa é a C. É preciso aqui criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor os recursos financeiros.
Esse é o nosso gabarito. E aqui você tem uma dica que eu posso te dar, é o seguinte: sempre que você encontrar muitos termos assim com vírgula, você tenta fazer o corte nesses termos, tira ele e lê a frase de uma vez só, sem esses termos que estão ali com vírgula. É preciso criar uma cultura de discutir sobre como usar melhor os recursos financeiros, tá? O que a gente tem aqui, esses termos aqui que aparecem com vírgula, são os adjuntos aí, que a gente tem os adjuntos adverbiais. Discutir na família, na escola e com os amigos, tá? Então a gente sabe que esses adjuntos ali, eles estão no meio, então uma cadência de termos de mesma função sintática ali, né? Adjuntos, eles estão no meio do período, então eu coloco a vírgula, tá? Mas a maior dica é somente cortar isso aqui, ó. Um monte de termo com vírgula, isso facilita a sua vida. É preciso criar uma cultura de discutir sobre como usar melhor os recursos financeiros. Então a gente já pode marcar essa aqui como nosso gabarito, tá? Guarda essa dica para cortar esses elementos ali com vírgula e ler a frase de uma outra forma. Alternativa D, qual é o erro então, já que a gente acertou o gabarito? Olha só. A educação financeira, ó, apesar de, olha aqui uma oração, tá? Essa questão, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, vírgula, porque a gente sabe que nós estamos encontrando aqui, ó, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, isso aqui sim também é uma oração deslocada. Então a gente tem que colocar a vírgula. E aí a gente poderia aplicar aquele macete, né, que eu falei. Olha só, a educação financeira, ó, pode auxiliar com um controle maior de seu gasto. Tá vendo? Que você consegue perceber, é só tirar esse termo dali que você consegue enxergar e você pode fazer uma leitura muito melhor, tá? Já na letra E, a gente tem o seguinte: não gastar em demasia, não acumular dívidas e refletir sobre seus ganhos. Olha a pegadinha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com relação à vírgula e o E, tá? Você sabia que você pode colocar a vírgula antes do E? Tem um caso específico que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Mas aqui nesse caso, e gastos, esse E tem uma ideia aí aditiva, é de soma. Então a gente não vai usar a vírgula. Então também já sei que a letra E está errada. A gente fecha aqui essa questão como sendo o gabarito a letra C. Eu espero que você tenha anotado todas as dicas desse vídeo com relação à vírgula, tá? A melhor forma para você estudar é com exercício. Por isso que eu falo que aqui no canal Português é na Prática, tá? Ó, respira, porque vírgula é isso mesmo. Tem que analisar item a item. E vou dar uma outra dica aqui, se você ficou até o final. Estude bem as orações subordinadas adverbiais, tá? Se elas aparecerem no final, você sabe que a vírgula é facultativa. Se aparecer no início ou no meio, como nós vimos hoje aqui com os exercícios, aí você vai utilizar a vírgula, tá? Eu tenho, na verdade, também uma aula sobre isso, quase com banana aqui. Eu também tenho uma aula sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Quem disse que o professor também não fica gaguejando de frente à câmera? É diferente isso aqui, tá? Então é isso. Descansem. Eu vou ficando por aqui. Beber uma água. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.